Olá! Bem-vindos à quarta prática experimental da disciplina de Laboratório de Física 3 do professor Valdeci Mestre da Silva Júnior. Eu sou Diane Araújo e junto com Aline Iana e Tiago Paulo vamos abordar 2 simuladores disponíveis na plataforma PET da Universidade do Colorado. São eles o Leidion e o Resistência em um Fio. Então, o que esses 2 simuladores conseguem trazer de objetivos de aprendizagem para a gente? Então, primeiro, Leidion, a gente consegue perceber, o que vai acontecer com a corrente quando a resistência do circuito é fixa e a tensão é alterada, e vice-versa, quando a tensão do circuito é fixa e a resistência é alterada. Já no segundo simulador, resistência em um fio, a gente consegue visualizar o que vai acontecer com a resistência quando a gente altera a variável, e também fazer a diferenciação entre os conceitos de resistência e resistividade. Então, para o primeiro simulador, o Lei de Ohm, a gente lembra que a corrente elétrica que circula no circuito é dada pela Lei de Ohm. E a Lei de Ohm é enunciada da seguinte forma: em um condutor ôhmico, mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante. Desse enunciado, a gente consegue tirar 2 coisinhas, que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, ou seja, se a tensão aumenta, a corrente também vai aumentar. E isso é válido para circuitos resistivos, ou seja, circuitos com resistores. Também a gente consegue perceber que se a gente manter a tensão fixa e variar a resistência, a corrente e a resistência serão inversamente proporcionais. Então, esse enunciado pode ser representado por essa forma: V igual a RI, onde V é a tensão, R é a resistência e I é a intensidade de corrente. A lei de Ohm, ela talvez nem pudesse ser chamada de lei, já que ela descreve o comportamento apenas de alguns materiais, ou seja, isso não é uma generalização. E materiais que obedecem essa lei são chamados de material ôhmico. Então vamos ver agora como essa lei funciona no simulador, no simulador PET. Agora vemos a representação de um circuito elétrico. O gerador é composto por 3 baterias em série. Temos o resistor, temos a representação da corrente elétrica no sentido convencional. Temos a corrente elétrica que circula no circuito. Ela é definida pela lei de Ohm. Na equação da primeira lei de Ohm, nós temos que tensão é igual a resistência vezes a corrente. V significa tensão, I significa a corrente e R representa a resistência. Vamos verificar o que acontece quando uma corrente ao variar a tensão. Nós manteremos a tensão valor fixo, vamos dobrar a tensão. Nós temos 4,5 volts e 9 mA. Nós vamos dobrar o valor da tensão. Nós dobramos o valor, vamos para 9 volts. A corrente elétrica saiu de 9 para 18 mA. Então, podemos perceber com essa experiência, que a tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Se a tensão dobrar, então a corrente também irá dobrar. Se a tensão caísse pela metade, a corrente também cairia pela metade. Isso vale para o circuito resistível, ou seja, temos uma fonte alimentando a um resistor. Mas e se fazemos a experiência e nós mantemos a tensão em 6 volts, mantendo a tensão fixa, e se variamos a resistência? Como a resistência de 500 ohms dá 12 mA. O que acontece se dobramos a resistência? Nós vamos dobrar essa resistência para 1000 ohms. Ao dobrar a resistência, a corrente caiu pela metade. Então podemos dizer que a resistência e a corrente em um circuito resistível
são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando dobramos a resistência, a corrente cai pela metade. Falando agora do segundo simulador, resistência em um fio. Quando eu falei no primeiro simulador que a resistência era constante, isso se deve muito à resistividade do material, que é constante quando esse obedece à lei de Ohm. E quando a resistividade não é constante, o que é que acontece? Daí, Ohm enunciou a sua segunda lei, que diz: a resistência depende da espessura e comprimento do condutor e do material de que ele é constituído, indicando ainda que é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua espessura. Essa lei pode ser expressa por essa fórmula aqui, que R é a resistência, e a resistência nada mais é que a dificuldade dos elétrons passarem no condutor, né? E ela depende de três coisas: a resistividade do material, que é representada aqui por ρ, ou seja, as moléculas existentes naquele material causam algum tipo de resistividade para que os elétrons ultrapassem, o comprimento, que aqui está representado por L, que é a distância que esses elétrons precisam percorrer, né? E a área, a secção transversal que esses elétrons precisam passar. Daí a gente consegue tirar algumas coisas, né? Se a gente diminuir a resistividade, a gente consegue diminuir a resistência dos elétrons passarem. Se diminuir o comprimento, fica mais fácil os elétrons chegar do outro lado. E quanto maior for a área, menor a resistividade. Ou seja, área e resistividade são inversamente proporcionais. Então agora a gente vai ver isso no simulador PET, né? Resistência em um fio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório Resistência em um Fio. Nós temos aí o que a gente vai considerar como um fio condutor e a gente, de início, queremos entender, né, a entrada e a saída dos elétrons nesse fio, como indica a setinha, né, de um lado ao outro. A gente tem aí a resistência, que ela depende basicamente da resistividade, do comprimento e da área, como a gente está vendo aí nesse quadradinho branco. E a gente vai brincar um pouquinho com isso, aumentando eles para entender como funciona. A gente tem aqui na resistividade, é o que eu estou mexendo para vocês, a gente tem a resistividade e a gente vai imaginar esse fio como se fosse uma rua, né? Então, diminuindo essa resistividade, eu consigo ter um caminho mais limpo. Então, imaginem como se fosse uma rua esburacada. O meu carro não consegue passar bem por uma rua esburacada pela quantidade de buraco que a gente tem. Mas, se eu aumentar essa resistividade, eu consigo ter aí uma melhora muito significativa na minha passagem, né? Porque é como se eu imaginasse que o meu carro está andando numa rua limpa. Vou colocar aqui igual. No comprimento que a gente tem, se eu diminuir esse comprimento, a resistência ela também diminui, e isso acontece porque o meu caminho vai ficar menor, né? Então, utilizando o mesmo exemplo do carro, quando a gente vai passar de um lado a outro, é mais fácil a gente percorrer um caminho que seja de 1 metro do que de 1 quilômetro. Ó, quando eu aumento aqui o meu comprimento, claro que vai ficar mais dificultoso para o meu elétron passar de um lado a outro, porque o meu caminho vai ser maior, né? Agora vamos pegar o exemplo da área também. Quando a gente baixa essa área, quando a gente diminui essa área do nosso fio, a gente percebe que essa resistência ela aumenta consideravelmente. Isso porque diminuindo a nossa área, a gente vai ter também maior dificuldade dos nossos elétrons passarem, né? Porque aí o nosso fio ele vai ficar muito mais fininho e não vai ter tanta quantidade para passar. Aumentando a nossa área, a gente tem aí um espaço maior. Então, imaginem como se minha rua fosse extremamente larga e conseguisse passar uma quantidade de carro maior de um lado a outro. Vou colocar aqui igual. Aumentando o comprimento também, ó. A gente tem o que eu já falei para vocês. É como se o meu carro ele fosse ultrapassar um caminho muito grande. Então, é mais fácil ele ultrapassar esse caminho muito pequeno. E a gente consegue observar bem isso nesses exemplos que eu estou mexendo aqui para vocês e nessa formulazinha. Era basicamente isso que eu ia mostrar para vocês, até porque o tempo ele é muito curtinho, mas obrigada. Então aqui estão nossas referências, eu quero agradecer a atenção, muito obrigada e até a próxima.